outra área, estrutura do viveiro. Nós vimos primeiro a sementeira, que é onde ocorre a germinação de semente, que é a área coberta com plástico, a cobertura com filme agrícola. Aqui agora nós já temos uma outra área que nós chamamos G2, que é a área de crescimento. Então vamos entrar aqui para essa área, onde nós temos aqui uma área que é apenas um sombrite. Então vamos ver aqui dentro. Dentro da área de viveiro, a área aqui é a área de crescimento. O que seria a área de crescimento? Germinou, passa para essa área. Nessa área aqui, normalmente nós temos, como é o telado, a temperatura já naturalmente é menor, dado a ventilação. Mas eu já não tenho controle nessa área de umidade. Se for um período, por exemplo, de chuva, pode dar excesso de água aqui, tá? No entanto, o excesso de água aqui, como a planta está um pouco maior, não é tanto problema. Nós vamos ver depois, falar um pouquinho mais de substrato, a questão das características dele. Vai ser uma aula específica sobre isso também. Aqui então, dentro dessa área de crescimento, desde o processo, normalmente na área de germinação fica lá em torno de uns 30 dias até começar a germinar, dependendo da variedade e tudo, algumas 20 dias, outras um mês, dependendo da espécie. Passando para cá é a área de crescimento, ou seja, essa muda vai ficar nessa área de crescimento até o momento que ela adquiriu o porte de ir para o campo, que ela já tem resistência de ir para o campo. Então, nessa área, todos os tratos culturais são feitos aqui. Ou seja, germinou, ela precisa nutrição. Então, vai ser feitas as adubações aqui, vai dar plantas, erva daninha tem que ser retirado, o substrato que começar a bater se tem que repor. Então, tudo isso vai sendo feito nessa área. Se nós tivermos aqui também problema de doença, tem que ser pulverizado. Nós vamos ver na apostila, tem a gente tem que criar um ritmo de controle fitossanitário preventivo para evitar que essa muda apareça, porque dada a umidade, a irrigação, favorece o desenvolvimento de fungos, bactérias e tudo. Então, há necessidade de um controle preventivo para evitar que a doença dissemine. Mas aqui também, ó, a muda, ela inicialmente ela fica num espaçamento bem menor. Depois, à medida que ela vai crescendo, a gente deixa num espaçamento maior para que não ocorra competição. Se ocorrer alguma brotação lateral, a gente retira também para permitir que ela cresça só na vertical. E então, quando ela chega nesse tamanho, normalmente ela não desenvolve mais, ela trava. Porque nós temos uma limitação de ocupação aqui do sistema radicular, né? Porque nós temos uma relação copa-raiz. Então a raiz chegou, já ocupou toda essa área, ela não desenvolve mais, ela começa a engrossar a raiz e produzir alguns hormônios que trava ela e ela não vai crescer, a menos que eu tire ela daqui e coloque numa embalagem maior. Então não adianta adubar, não adianta, porque nós temos a relação copa-raiz. Então, ou seja, como nós usamos um recipiente pequeno, ela tem um tempo limite aqui também, que é a ocupação de todo o tubete. Já aproveitando aqui, internamente, todos os tubetes têm essas ranhuras. Essas ranhuras que tem internamente, ela tem a função de direcionar as raízes para baixo, ela não ocorre novelamento. Então, existe tubete falsificado também, onde você compra ele até mais barato. Normalmente ele tem um furo aqui para drenagem, né? E a raiz, você vê que todas elas descem até na extremidade. Chegando lá embaixo, aqui embaixo ela é cortada pelo próprio vento. Então ela não desenvolve, mas ela começa a engrossar para acúmulo de reserva, e esse acúmulo de reserva acontece travando o desenvolvimento, continua a taxa fotossintética e armazenando reserva na raiz, a raiz vai engrossando. No entanto, essas substâncias que são produzidas, que é ácido abscísico, trava ela, então ela fica uma muda travada. Quando eu levo ela para o campo, ela não vai conseguir desenvolver.
ela imediatamente. Ela passa um determinado, começa a desenvolver, reduzir essa taxa hormonal para depois ela crescer. Então, tem gente que vai falar, pô, a muda pode ficar 1 ano, 2 anos aqui. Isso é prejudicial. Exatamente. Eu deixo ela aqui só até ela chegar no limite que ela permite aqui, que normalmente não passa dos 40 centímetros. Então, essas mudas aqui já ou passo para uma embalagem nova ou já levo para o campo, apesar de ser uma muda pequena ainda. Então, aqui é uma área que nós chamamos de tratos culturais. Normalmente, quando é feito aqui, a gente coloca o dia que foi feito o plantio, a gente coloca uma plantinha, então se verificar para trás, todas elas, nós temos uma plaquinha com a data e o nome da espécie que foi plantada e que está desenvolvendo. Aqui nós temos trabalho, então, iniciação científica, nós temos alguns trabalhos, a muda que já poderia ir para o campo também. E aqui também nós temos o sistema de irrigação, que já é microaspersão. Tá? No outro nós chamamos de nebulização. Aqui é microaspersão. Qual que é a diferença daquele sistema para esse aqui? Esse sistema aqui, ele já joga em torno de 70 litros por hora de água. Significa que vai cair muito mais água sobre essas plantas aqui. Tá? Então é possível encharcar mais com isso. No entanto, lá naquela outra área joga muito menos água, mas a gente joga várias vezes ao dia. E aqui, então lá chega a 8, 9 vezes, mas em pequena quantidade. Aqui eu já faço 4, 5 vezes, uma quantidade maior. Mas como a planta também, ela já tem um sistema radicular, tem evapotranspiração, ela seca muito mais rápido. Então eu preciso de mais água também. Então aqui eu irrigo menos, um número menor de vezes, tá? Mas com a quantidade, um volume maior de água. E esse volume não chega a ser problemas aqui. No outro caso seria problema que eu encharcaria a semente, ela morreria por falta de oxigenação. No caso aqui ela já supre isso e rapidamente a água ela é absorvida aqui. Tá? Então os sistemas de irrigação que é utilizado lá é bem diferente do sistema de irrigação que é utilizado aqui. Tá? Aqui já dá para a gente ver também a altura das bancadas. Aqui adotou esse sistema de bancada de alumínio. É uma bancada que não enferruja tanto, mas nós temos vários tipos de bancada, que são por arame, madeiras nas extremidades esticando arame. Temos ela de cimento, temos ela de madeira. Né? Então essa aqui é um sistema bem prático, né? Fácil de montar, no entanto, alumínio acaba sendo caro também. Então 1 metro quadrado ou 1 metro dessa bancada aqui acaba ficando aí em torno aí mais de R$200. Mais o sistema de irrigação, mais o sistema de cobertura. Então a gente vai avolumando. Custos, né? Então 1 metro quadrado de uma área de estufa hoje fica no mínimo R$40, 40, 50 reais o metro quadrado. O metro quadrado de uma área de telado, no mínimo aí 15 reais, 20 reais o metro quadrado. A gente pegar 1.000 já vai 20 mil, o outro 50 mil reais uma estufa de 1.000 metros, né? Então, ou seja, é gasto que o produtor tem num viveiro permanente. No entanto, o trabalho aqui, só de se você trabalhar em pé, aqui no caso nós temos, aqui no centro foi colocada uma brita para não dar barro, né, onde a gente passa, mesmo no momento da irrigação, acaba a gente não sujando tanto e drenando a água com facilidade, tá certo? Então agora nós vamos para uma outra área ali, que é quando a muda chega já no ponto de ir para o campo. Então vamos